Atos 2, 22. Por que Jesus falou que todo pecado será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado? Por que Jesus falou isso? Ok? Por que ele citou esse verso? Olha, em Atos capítulo 2, verso 22, fala assim: Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Se você ler Marcos capítulo 3 todinho, você vai ver que ali o contexto é Jesus expulsando o demônio das pessoas. E os fariseus, eles falavam que Jesus expulsava demônio através de Satanás e não com o poder de Deus, e não com o poder de Deus, entendeu? Por isso que Jesus falou que todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. O pecar contra o Espírito Santo é você atribuir as coisas de Deus para o inimigo de Deus, tá bom? João capítulo 3, verso 2. Está falando assim: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Esses textos que eu enviei para vocês são textos que estão explicando que Jesus fazia milagres pelo poder do Pai, e pecar contra o Espírito Santo é o quê? É acreditar esses milagres feitos por Jesus ao inimigo de Deus, ok? Agora nós vamos partir para o estudo em si. Para o estudo em si sobre o Espírito Santo. Atos capítulo 5, verso 3. Atos 5, verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentiu a Deus. Esse texto é muito usado para pessoas que apoiam a Trindade. O texto começa falando que Ananias mentiu para o Espírito Santo, ok? E no final do texto fala assim: você não mentiu ao Espírito Santo, Ananias, você mentiu a Deus. Esse texto é usado muito para apoiar a doutrina da Trindade, dizendo que o Espírito Santo também é Deus, tá bom? Atos capítulo 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui já começa a complicar um pouquinho. Aqui está falando que quem resgatou a igreja, o povo de Deus, com o teu sangue, foi o Espírito Santo. Olha o texto, leia o texto, ó. Olhai, pois, por vós, Atos 20 e 28, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Esse texto está falando que o Espírito Santo deu o teu sangue na cruz. Agora vem a minha pergunta. A Bíblia não pode se contradizer. A Bíblia não se contradiz. Como apoiar a doutrina da Trindade? Quem morreu na cruz? Eu quero que você escreva aqui embaixo para mim. Quem morreu na cruz? Foi Jesus ou foi o Espírito Santo? Quem morreu na cruz? A Bíblia não pode se contradizer. Aqui já começa o primeiro empecilho contra
a doutrina da Trindade. Se a Trindade são três pessoas distintas e coeternas, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, por que que esse texto de Atos 20 e 28 vem falando que quem comprou a igreja com o teu sangue foi o Espírito Santo? Como explicar? Como explicar para as pessoas que crêem na Trindade esse texto? Você não tem explicação. Porque daí, se você está dando estudo para uma pessoa e a pessoa te questiona, eu te questionaria sobre isso, né? Se foi o Espírito Santo que morreu na cruz, quem é a primeira pessoa da Trindade? Quem é a primeira pessoa da Trindade? Não é Deus? A segunda pessoa não é Jesus? A terceira pessoa não é o Espírito Santo? Três pessoas distintas e coeternas? Por que que esse texto está falando que o Espírito Santo deu seu próprio sangue e morreu pela igreja na cruz? Alguma coisa está errada. Entendeu? Tem que pensar, tem que analisar, tem que estudar. A Bíblia foi feita para estudar. Jesus falou assim: examinem as Escrituras. Quando você apoia a doutrina da Trindade, você não tem explicação para esse texto. Esse texto fica inexplicável. Aí você vai ter que pegar essa página e arrancar. Você faz o seguinte: se você crê na Trindade, você pega essa página da Bíblia, corta ela bem certinha e tira ela daí da Bíblia. Porque eu vou ser o primeiro a questionar você nesse ponto. Eu estou aqui para aguçar você a estudar, aguçar você a pensar, né? Aguçar a gente a pensar e a meditar. Mas vamos saber, do jeito que eu vou explicar para vocês, que a Bíblia explica, todos esses textos têm explicação, tá bom? Com a Trindade não tem, tá? Ó, vamos para João, capítulo 14. João 14. João capítulo 14, verso 15. Tá bom? Confere aí para ver se vai bater. Então vamos explicar os textos inexplicáveis, porque as pessoas falam assim: a Trindade é um mistério. Você já ouviu falar disso? Ah, a Trindade é um mistério, é inexplicável. Não, não é mistério. Não existe mistério aqui na Bíblia aqui. A Bíblia, ela se interpreta. A Bíblia que se interpreta. É a gente que não sabe interpretar. João 14, verso 15. Fala assim, ó. João 14, verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ok? Jesus está falando para os discípulos. Qual é o contexto aqui? Ó, eu gosto de explicar o contexto para vocês entenderem o texto, tá bom? Jesus vai partir, vai morrer na cruz, mas os discípulos ainda não sabiam, porque os discípulos queriam que Jesus fosse rei, reinasse aqui na terra. Jesus vai partir e agora ele une os seus 12 discípulos e começa a conversar com eles. E a primeira coisa que ele fala para eles é o seguinte: vocês me amam? Guarda os meus mandamentos. Ok? Aí ele fala assim, ó: e eu, Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará o quê? Outro Consolador. Opa! Eu vou parar na vírgula aqui. E eu vou apoiar para você agora aqui a doutrina da Trindade. Eu vou parar aqui nesse texto. Eu quero falar sobre a Trindade para você. A minha igreja crê na Trindade, eu quero apoiar a doutrina da Trindade. Eu paro na vírgula aqui e começo a falar com você. Ó, tá vendo? Tem gente que fala que não tem três, que o Espírito Santo não é uma pessoa. Mas Jesus está falando aqui que ele vai rogar ao Pai e vai enviar outro Consolador. Eu estou aqui com vocês. Eu falo assim para vocês, gente, semana que vem eu não estarei aqui. Semana que vem eu vou enviar outra pessoa. Dá a entender o quê? Que não é ele, é quem? É uma outra pessoa. Então a pessoa para nessa vírgula aqui e começa a colocar em neurolinguística na cabeça da pessoa a doutrina da Trindade, a força. Ok? Vamos continuar no texto. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará
outro consolador. Agora presta atenção no texto. Quando você lê a Bíblia, lê devagarzinho. Lê bem devagar para você meditar. Outro consolador. O que está passando na cabeça dos discípulos? Ó, nós estamos aqui, faz de conta que nós somos discípulos aqui, tá? Olha, eu estou falando com eles que estão aqui. Eu falo assim, gente, faz de conta que eu sou Jesus, né, Ana? Olha, eu vou embora e vou enviar outro consolador. O que a gente vai pensar? Outra pessoa. Que vai vir outra pessoa? Não é isso? Aí ele fala assim, ó. Ele continua, para que fique convosco para sempre. Jesus está com o discípulo, fecha os seus olhos e vai lá com Jesus, com os discípulos, com os 12. Jesus falou assim, olha, gente, eu vou embora, vou enviar outro consolador para que estejam com vocês para sempre. A cabeça de Pedro, de André, de Mateus, de Tiago, fundiu. Agora estamos ferrados, pô. Agora que o homem está fazendo milagre, está fazendo cura, vai vir outro agora? Eu pensaria isso, e você? Também. É normal. Mas o texto continua. Por isso que um texto usado de pretexto, fora do contexto, muda uma história. E você vai se tornar um idólatra, adorando 3 deuses. Presta atenção. No verso 17, Jesus começa a explicar quem ele vai mandar. Ó, eu vou enviar o Espírito da verdade. Bom, vamos seguindo. Que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita no presente convosco e estará em vós. Agora arrebentou tudo. Eu estou aqui com 4 pessoas. Eu falo assim, gente, eu, Eduardo, eu vou embora daqui. Sou marido da Ana, né? Eu vou embora daqui, mas eu vou enviar outro marido para ela. Tá bom? Olha, ninguém vai entender isso aí, mas vocês vão entender porque vocês habitam com ele e você está com ele. Quem que ele ia enviar? Quem que ele ia enviar? Né? Chega a ser até uma paranoia, uma doidura, mas eu vou refletir de novo, ó. Eu vou enviar para vocês o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não vê ele e nem o conhece. Mas vocês conhecem ele, porque ele habita com vocês e ele estará em vós. Ele habita. Quem é que habitava com os discípulos? O próprio Cristo. O próprio Cristo habitava com eles. Agora Jesus está tentando explicar para ele que ele vai para o céu. Ele vai subir à destra do Pai. E que agora, ele, corporeamente, ele não vai poder estar presente. Certo? Ele tem que morrer para nos salvar. Ele vai subir à destra do Pai. Ele vai se apresentar diante do Pai. O Pai vai validar o sacrifício dele. Porque ele morreu para pagar o teu pecado, o meu. Jesus morreu para pagar todos os nossos pecados. Ele é o nosso intercessor. Ele é o único intercessor. É ele que intercede por nós. Olha, tudo foi feito por ele e para ele. Tudo foi feito por ele e para ele. Você acha que Jesus não é suficiente para nos salvar e precisa de outra pessoa? Para pensar. Você acha que Jesus não é suficiente para nos salvar e precisa de uma outra pessoa? O texto é claro, olha, entender um pouquinho de português. Quem que você vai enviar, Jesus? O Espírito da verdade. O mundo não pode receber ele, o mundo não pode. Porque o mundo não vê ele nem o conhece. Mas vocês conhecem ele. Porque ele habita com vocês e ele estará em vós. A Bíblia não fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio de vocês? Quem é que está no meio de nós aqui agora? Jesus em espírito. Porque corporeamente ele não poderia estar. Então, quando ele subiu ao céu, ele falou assim, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Então veja bem, olha o texto ainda, ó. Eu vou continuar, ó. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, porque ele ia morrer. Ele tá falando da morte, mas os discípulos não entenderam. Nem nós entendemos, porque a gente crê em 3, e a gente crê que o Espírito Santo é uma outra pessoa. Ó, Jesus, você não foi suficiente para me salvar, agora vai vir outro aí. Fica de ladinho aí,
Sarta de banda aí, que agora vai vir o Deus Espírito Santo te salvar, a terceira pessoa da Trindade. Se eu falar para você quem queria ser o terceiro no céu, vocês vão arrepiar o cabelo. E dele querer ser o terceiro no céu, ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. Ele queria ser o terceiro no céu, mas na terra ele é. Para pensar no texto. O texto fala assim, ó: ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha, Jesus está falando assim, ó: naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Cadê a terceira pessoa aqui? Cadê a terceira pessoa nesse texto? Nesse texto aqui, o Consolador é o próprio Jesus Cristo. Nós vamos ver outros textos que comprovam isso, ok? Cuidado com a doutrina falsa, é para te enganar, tá bom? Olha, o Evangelho de João era uma pessoa, ele era o discípulo amado de Cristo. Quando ele fala, João usa muito a palavra outro, tá? Sempre ele usa a palavra outro para ele mesmo. Ele nunca usava os seus textos como primeira pessoa, mas isso ele aprendeu com o próprio Jesus Cristo. Tem um texto de João, é João capítulo 20, verso 1, que a gente vai ver ele usando a palavra outro para ele mesmo, ó. João 20, verso 1, ó. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro da madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, presta atenção, ó, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo. O Evangelho de João foi João que escreveu mesmo, e ele coloca ele como outro, ó, a quem Jesus amava. Qual era o discípulo que Jesus amava? Qual era? Não era João, o discípulo amado? Ele mesmo está escrevendo o livro e ele atribui a ele mesmo como outro. Isso é sinal de humildade. Isso é sinal de humildade. O próprio Jesus ensinou isso para ele. Sabe como? Eu vou mostrar um pouquinho para frente aqui, ó. Em Mateus 17, 9, Jesus também falava na terceira pessoa. Jesus falava na terceira pessoa. Isso é humildade. Ele não usava eu, porque eu, sabe o eu da pessoa se exalta. Mateus 17, 9 fala assim, ó. Mateus capítulo 17, verso 9. Mateus 17, verso 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Jesus está falando assim, ó: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os homens. O próprio Jesus está falando de quem? Dele mesmo. Mas ele não podia dizer assim, ó: a ninguém conteis a visão, até que eu, esvazia do eu. Se você quiser entender a mensagem, esvazia do eu e vamos para a Bíblia. Ele não podia dizer assim, até que eu seja ressuscitado dentre os mortos. Não, ele usa a terceira pessoa. Assim como João escreveu lá, enviarei outro Consolador. João fala muito em terceira pessoa. E eu provei para você, pelo texto bíblico, a Bíblia provou, que esse outro Consolador, como é que Jesus vai enviar uma outra pessoa se ele já conhecia e já habitava com eles? A única pessoa que habitava com eles, quem era? Era o próprio Cristo. Ok? Em Mateus capítulo 12 também, 12:40 fala assim, ó. Jesus falou assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Entendeu? Jesus referindo-se a ele mesmo em terceira pessoa. Tá? Agora vamos para um outro texto. Eu quero que você abra no livro de Gálatas, capítulo 4.
Gálatas capítulo 4, está escrito assim, ó. Presta atenção. 4 verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Em Gálatas está falando assim, ó. Porque vocês são filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito do seu Filho, para que clama, Abba, Pai. Mais uma vez, depois da ressurreição de Cristo, quando Cristo foi para o céu, o espírito que vinha até eles era o espírito de quem? De Cristo. A doutrina do espírito sendo uma pessoa é uma doutrina pagã. É uma doutrina pagã. Eu vou te explicar agora por que ela é uma doutrina pagã. Você atribuir ao espírito ser uma pessoa, né? Ó, quantas vezes você era pequenininho e fala assim, ó, não sai lá fora não que o espírito te pega, hein? Isso, de tanta gente falar uma mentira, essa mentira vai se tornando uma realidade. Olha, nós fomos feitos do pó da terra, ok? Deus assoprou sobre nós o fôlego de vida, é o ruá que é chamado espírito. A união do meu corpo com o fôlego de vida que Deus me dá, eu sou uma alma vivente. Mas você já ouviu falar, Maria Joana, quando fala assim, ó, cuidado com a alma penada, hein? Né? Na realidade, alma somos nós. Aquele hino que você canta na igreja assim, ó. Então minha alma canta-te, Senhor. Não tem? Quão grande és tu. Que alma que está cantando ao Senhor? A minha alma. O meu corpo. Olha, eu. O coronavírus, ele está tirando o que das pessoas? O fôlego de vida, né? Parece que Deus, assim, Deus está mandando um teste pra gente, né? Sei lá se, né? Ele está tirando fôlego. Eu uma vez, eu fiquei sem fôlego no hospital. Você lembra, Ana? Nossa, eu vi a morte, cara. Eu vi o fôlego de vida indo embora assim de mim, Jona. Quase morri nesse hospital de Bertioga. O cara me deu um Dramin, baixou a minha pressão. Então, veja bem, nós, sem o fôlego de Deus, quando a gente morre, o nosso corpo volta ao pó. E esse espírito, o fôlego de Deus, volta a Deus. E a minha alma desaparece. A minha alma é a minha vida. E nós somos ensinados errado. É ensinado que espírito é uma pessoa. Espírito não é uma pessoa. Isso que você tem que entender. Santíssima Trindade, cuidado. Não tem uma pessoa. E eu vou mostrar mais textos para vocês. Ó, Romanos, capítulo 8, verso 9. Presta atenção. Paulo fala assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que interessante esse texto. Ó, lê de novo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus, do Pai, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para aqui, ó, vamos pensar um pouco. Eu gosto de pensar em coisa difícil. Se tem o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e o Espírito Santo é uma pessoa, aí nós temos o Espírito de Cristo e temos o Espírito de Deus. Quantos que a gente tem? 5. Aí piorou. Não é trindade, eu sei lá como é que fala aqui. É 5? É 5? Como é que fala? Eu não sei. Tá entendendo o que eu quero dizer? Se o Espírito Santo é uma pessoa separada do Pai e do Filho, o texto em Romanos está falando assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Não dá para explicar. A mentira, ela é inexplicável. E a Bíblia não se contradiz, ok? Vamos ler mais um texto em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, ok? E vivo, Paulo falando, isso
É muito bonito, esse é um texto bem conhecido, é de Paulo, né? Olha, Paulo fala assim: eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem até uma música, né? Aquela música linda fala assim: eu não sou mais eu, Cristo vive em mim, né? Mas quem é o Consolador? Não é a terceira pessoa? Não é a terceira pessoa? Então presta atenção. O apóstolo Paulo está falando assim, ó: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós como? Pelo seu Espírito. Ele habita dentro de nós pelo teu Espírito. Ok? Aí ele fala: e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ok? Eu quero ler um texto que está em João, capítulo 20. Depois eu posso mandar todos esses textos para vocês também, tá bom? João capítulo 20, verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vou ler de novo. Eu sempre falo para vocês ler a Bíblia com calma. A pessoa quer pegar e ler a Bíblia corrida, você não vai entender. Reflete, ó. Jesus disse: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Tá bom, beleza. E havendo dito isto, Jesus assoprou sobre eles, da boca dele, e falou assim: recebei o Espírito Santo. Esse texto está após a ressurreição de Cristo. Quando Jesus ressuscitou no domingo, Maria Madalena viu ele e ele apareceu para os discípulos. Os discípulos eram tudo fraco, estava com medo. Pedro saiu correndo, Pedro negou. Jesus falou: não, eu vou ter que aparecer para eles e eu vou ter que capacitar eles com o quê? Com o poder de quem? Do Espírito Santo. O que saiu da boca de Jesus para eles, Cris? Um sopro. E esse sopro era o quê? Saiu uma pessoa da boca dele? Ou Jesus virou espírita, encarnou o Espírito Santo neles? Uma pessoa. Se você crê que o Espírito Santo é uma pessoa, você crê no Zé Pilintra. Sabe aquele cara que se aposta dentro de uma pessoa? A minha sogra tinha um bar em Sorocaba, bem rapidinho aqui para dar uma relaxada aqui. E a Dona Maria, né, Xuxa? Dona Maria. É Dona Maria? Dona Dita, Ana? Dona Dita. Maria Benedita. Dona Dita. Eita, Dona Dita. Eu tomava uns mé, né? Eu gostava de tomar uns mé, molecão, 18 anos. O quarto dos meninos parecia o pavilhão 9. Era muita beliche. Era muita beliche no fundo do bar. E a Dona Dita recebia uma entidade. Eu era moleque, 18 anos, 19 anos. E eu gostava de tomar uns goró. Aí a Dona Dita chegava para dar um passe lá na gente. Eu ia lá, eu sou curioso, né? E ela pegava já 2 garrafas de pinga. Mas uma senhora, sabe? Uns 60 anos, né, Xuxa? Mais velha. Mais velha ainda. Aí ela pegava aquela garrafa de pinga. E aqui tem testemunha, meu cunhado tá aqui. E ela aí baixou o negócio nela lá, baixou lá. Aí o negócio falou assim, dá a pinga aí. Eu falei: sabe que as garrafas de Rio Pedrense? Eu falei: aí não é pinga não, aí é água. Eu logo pensei, né? Aí ela pegou, eu coloquei um pouquinho no copo, assim, um pouquinho, copo americano, ela falou assim: passa régua. A cachaceiro tá ligado, né? Passa régua é copo cheio. Meu, cara, a veinha pegou aquele copo de pinga e fez assim, ó. Eu falei: eita caramba, rapaz. Eu me assustei, bicho. Ela falou: mais um. Eu falei: eita, rapaz, é água. Pra mim era água. Eu falei: ô, como que é teu nome? Ele falou: Zé Pilinto. Eu falei: Zé Pilinto, dá um gole dessa pinga aí. Era pinga.
E ela, pau, mais uma para dentro. E eu vou falar para você, hein? Depois que ela acabava tudo, os breguetes lá, não tinha um bafo de cachaça. Ela recebia uma entidade. Você acha que o Espírito Santo de Deus é uma entidade? Você acha que esse outro consolador que Jesus assoprou, saiu da boca dele, é uma pessoa que saiu da boca de Jesus? Daqui a pouco a gente vai saber o que é o Espírito Santo. Olha, Romanos capítulo 8, verso 9. Eu já li aqui, mas eu vou ler um pouquinho mais. Romanos 8, 9. Eu vou ler o 9, o 10 e o 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E você vê que o Espírito Santo, ele morreu na cruz, eu já dei o texto. Ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito do Pai. Ele vai se misturando, né? Ele vai se misturando. E se Cristo, verso 20, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus em vós, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus e habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Eu vou traduzir para você pensar. Eu vou pensar por você. Aqui Paulo está falando o seguinte. Verso 11. Presta atenção. Como eles se misturam, E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Qual foi o Espírito que ressuscitou a Jesus? Jesus, em Mateus 28, 18, falou assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu falei isso a semana passada. Toda autoridade foi dada para ele. Esse Espírito que ressuscitou a Jesus é o Espírito do Pai. Do Pai. Então é por isso que fala, o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Agora está falando que o que habita em nós é o Espírito do próprio Deus. Vamos para Atos, capítulo 2, verso 32. Atos capítulo 2, verso 32. Eu vou ler o 32 e o 33. Aqui fala assim, em cima a gente leu que o Espírito do Pai ressuscitou a Cristo. Em Atos 2, 32 vai comprovar isso, Deus ressuscitou a este Jesus. Quando fala Deus, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Ok? A gente já vai ler o texto para compreender isso. Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Esse texto, o contexto dele é em Pentecostes. Aqui está falando assim, que Deus ressuscitou a Jesus, né, pelo seu Espírito, certo? E de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Mais uma chave. O Pai dá o Espírito para o Filho e o Filho dá Espírito para quem? Para nós. O Pai dá para o Filho e o Filho dá para nós. O Espírito de Deus. Vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. Isso aqui é muito interessante. Esse texto de Coríntios é fundamental para você entender. 1 Coríntios 2,11. Fala assim, Por quê? 1 Coríntios 2, verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem,
senão o espírito do homem? É uma pergunta. Qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o espírito do homem? Eu vou te ajudar a entender isso. Tem coisas que só a gente sabe, não é, Jona? Tem coisas que está dentro da onde? Da nossa mente. Então, Paulo está falando assim, ó. Gente, tem coisas que só eu sei. Eu não posso contar para ninguém, porque só o meu espírito sabe. A minha mente, né? Deus quer habitar na minha mente. Jesus quer... o apóstolo Paulo fala assim, que para a gente ter a mente de quem? A mente de Cristo. Olha como o texto é interessante. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito que nele habita? Eu tenho um corpo, não tenho, Cris? O meu espírito está onde? Dentro de mim. Dentro de mim. Aí ele fala assim, ó. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que está dentro dele mesmo. Como é que o Espírito Santo pode ser outra pessoa? O texto é bem claro. Vou ler de novo. 1 Coríntios 2,11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Eu expliquei para vocês, eu sou uma alma vivente. Eu sem o fôlego de Deus, Joana, o que vai acontecer comigo? O dia que sair o fôlego de Deus, o que vai acontecer com a gente? Morrer. Eu vou voltar para onde? Para o pó da terra. Esse fôlego volta para quem? Para Deus. E a minha alma, a minha vida, desaparece. Mas, se eu estiver em Cristo, se eu morrer com Cristo, se eu crer na sua palavra, eu vou ser ressuscitado. E eu vou ter a vida eterna. Entendeu? Porque é importante crer em Cristo. Então, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito que nele está? Tem coisas que eu só confesso a Deus. Só o meu espírito sabe. Aí ele fala, o Paulo fala, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o próprio espírito dele que está nele. O Pai, Deus é espírito, a palavra fala. Deus deu para o seu filho dá para nós. Entendeu? Aonde vocês estiverem, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio de vós, através do quê? Através do seu espírito. Será que precisa de uma outra pessoa para completar a salvação e Jesus é insuficientemente bom para nos salvar? Pensa nisso. Pensa nisso. Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. A Bíblia fala que Cristo intercede por nós. Eu quero que vocês me respondam aqui embaixo, e eu vou esperar. Quantos intercessores a gente tem? Escreve aqui embaixo para mim. Quantos intercessor, mediador a gente tem? Eu quero que você me responda. Eu vou aguardar um minutinho. E vou ler um texto de novo. Quem é que condena, pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós? Quem é o nosso único intercessor? Quem é? Eu vou ler um texto para você aqui. Mas quem é o intercessor? Eu quero que você escreva o nome aí. Escreve o nome, Carol. Qual o nome do intercessor? Escreve aí. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, fala assim, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso intermediador. Ok? Agora eu quero ler um texto para vocês aqui. Eu quero ler um texto para vocês aqui. Para quem crê na Trindade. Para quem crê na Trindade, eu quero que você reflita nesse texto que eu vou te dar. O nosso intercessor é Cristo.
Foi Cristo que morreu por nós, ok? Romanos, capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. Fala assim, ó. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E agora? Aqui o texto está falando que quem intercede por nós não é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. E agora? Para você, meu irmãozinho, que crê na Trindade, esse texto é inexplicável também. Ó, vou ler de novo. 1 Timóteo 2,5 fala assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Em Romanos 8, 26 fala assim, ó, que o Espírito Santo intercede por nós. E agora? Quem é que intercede por nós? A primeira, a segunda ou a terceira pessoa da Trindade? Tá confuso, tá confuso, tá tudo muito confuso. Para quem crê na Trindade é inexplicável. Outro texto que eu quero citar para vocês. Quando Maria ficou grávida, José não havia transado com ela, habitado com ela. Maria era virgem. E ela ficou grávida. E José era um judeu. E um judeu não aceita isso, mas um anjo apareceu para José. Um anjo apareceu para José e falou assim: José, não temas em receber a Maria, porque o que é gerado nela hoje é do Espírito Santo. Entendeu? Para você que crê na Trindade, houve então um adultério no céu com Maria. Para você que crê que o Pai é um Deus, Jesus é outro Deus e o Espírito Santo é outro Deus, esse texto você rasga e joga fora também. Qual a conclusão que a gente pode chegar para explicar todos esses textos? Meus queridos irmãos, no céu tem dois tronos, o do Pai e o do Filho. Jesus subiu ao céu, está à direita do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que todos aqueles que transpassaram ele, mataram ele, vai vir ver ele voltando a segunda vez, ao lado do Pai com poder e glória. Não tem uma terceira pessoa no céu te esperando. A terceira pessoa que queria tomar o lugar de Deus no céu era Lúcifer. Ele foi expulso do céu. Mas ele não conseguiu fazer uma trindade lá. Sabe onde ele fez a trindade? Aqui na terra. Quantas pessoas creem na Trindade? Ela não é bíblica. Não é bíblica. Eu desafio qualquer um que quiser estudar comigo aqui. Se me mostrar a Trindade na Bíblia, eu vou crer. Mas não é bíblica. O Espírito Santo de Deus, ele provém do próprio Pai. O Pai dá para o Filho e o Filho dá para a gente. É um sopro, é o poder de Deus. É o poder, Deus é Espírito. A palavra fala que Deus é Espírito. E aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Vamos ler esse texto? Eu acho que está em João, para a gente finalizar. João, capítulo 4. João, capítulo 4. E vamos... Lembra que eu falei para vocês que todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado? Aquele primeiro texto que eu ia finalizar com esse texto. É Marcos, capítulo 3, verso 28. Todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Por que Jesus falou isso? Olha só, por que Jesus falou isso? Jesus, ele ia morrer na cruz, não ia? Ele não estava indo para a cruz? Ele falou assim, ó, todo pecado e blasfêmia vai ser perdoado. Quando que ele perdoou esse pecado? Quando ele morreu na cruz, Joana, ele falou assim, Pai, perdoa
esses pecados, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele não falou isso? Não falou? Então ele falou assim, ó, olha como tudo bate. Jesus falou assim, antes de morrer, todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Porque Jesus, quando na cruz, ele perdoou tudo, não perdoou? Mas agora ele não vai perdoar mais, porque agora ele vai voltar em poder e glória. Então o pecado contra o Espírito Santo é você pecar contra o próprio Jesus. Entendeu? O Pai dá o poder ao Filho e o Filho dá o poder a nós. A nossa oração hoje é para que Deus sopre sobre nós o teu Espírito Santo, que nós possamos fazer milagres e maravilhas. Sabe o que eu queria fazer uma vez, Jona? Eu tenho medo, eu sou fraco. Eu queria ver um aleijado assim, numa cadeira de roda, assim no mercado, e eu chegar lá, ajoelhar e orar e levantar. Já pensou? Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente não pede o Espírito Santo de Deus, né? Porque Jesus, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Entendeu? Eu espero que você... vamos ler João capítulo 4 para finalizar aqui. João capítulo 4. João capítulo 4 fala assim. Deixa eu ver o verso aqui. João 4, para finalizar. João capítulo 4, deixa eu ver aqui. Tá aqui. João 4, verso 23. Eu vou ler o 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Entendeu? Porque o Pai procura a tais que assim o adorem, adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É isso. É o Pai e o Filho. A vida eterna é essa, João 17,3. Que creiam em Jesus Cristo e no único Deus que é o Pai dele. Simples, direto e objetivo. Se vocês tiverem pergunta, deixa aí depois que eu respondo. Deus abençoe vocês todos. Um bom fim de semana a todos. E na quarta-feira a gente volta para falar sobre Deus. Quem é Deus, tá bom? Amém. Fica com Deus todo mundo. Tchau.